Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Boa noite, meus queridos. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Meus queridos, eu acredito que esse ano ainda nós vamos ver alguma coisa estranha acontecendo. As coisas que acontecem no mundo, hoje em dia, estão tão terríveis que o terrível virou normal. A impiedade virou corriqueira. Os cataclísmicos eventos da natureza virou rotina. Morte é tão comum quanto um nascimento. Mas uma coisa é bastante triste dizer. O nosso povo está deixando de ser o povo da Bíblia. E está cada vez mais difícil achar formas técnicas
para incentivar uma pessoa que não está interessada. E fica difícil porque a Bíblia é o mesmo livro e o caráter de Deus não muda, o seu plano da salvação não muda, a sua opinião a favor do homem não muda, e ao mesmo tempo do ímpio e do pecado e daquilo que é santo é inalterável. Mas nós somos volúveis. A gente muda muito rápido. Uma hora gosta, outra hora não gosta, outra hora acha, uma hora não acha, e assim vai. E hoje em dia, a pergunta é, o que a gente faz para atrair a atenção das pessoas, do povo adventista, para que tenha interesse naquilo que vai acontecer daqui a pouco? Não podemos pensar de que só porque está tudo funcionando, está tudo ok. Isso não é sinal. E Satanás captou recentemente, poucos anos, que o homem ele é movido a estímulo curto e rápido. A satisfação agora e rápida. A satisfação do eu escuto e acabou. Eu vejo o vídeo e acaba. E assim vai. Ele vai quando acaba aquela, ele vai para a próxima. E para a próxima. E para a próxima. Então, meus queridos, o que eu vou falar aqui não é o que eu estou falando, mas é o que a Bíblia está falando. E ela já falou há 2000 anos e continua a mesma coisa. Eu não tenho surpresa para vocês. A Bíblia continuou falando a mesma coisa. Só que o mundo em que nós vivemos já não é mais o mesmo. Os atores do mal estão crescendo numa velocidade exponencial. Satanás parece que está ganhando terreno já quase na terra toda. Todas as igrejas têm um pouco disso ou daquilo, de heresia, de espiritismo, disso e daquilo, que a gente hoje em dia acha, nossa, como que as igrejas fizeram tais coisas? Mas são, e fazem, e podem, e dizem, e está todo mundo vivendo. Aí a natureza humana fala, igual, nada aconteceu, está todo mundo vivendo, vida continua. Andando, casando, por aí fora, e está tudo ok. A busca pelo capital continua, a busca pela sobrevivência continua, e as coisas de Deus tendem a ficar num patamar inferior. As pessoas falam, mas Marcos, isso é muito, talvez duro. Fala assim, bom, duro é saber a condição da pessoa quando ela admite que ela está com alguma condição. Isso é duro. Porque nós, às vezes, cuidamos da nossa vida e as coisas de Deus ficam num canto. E, meus queridos, por que eu estou falando isso? Porque as coisas que estão acontecendo aqui na América é o país a besta que emergiu da terra. Tem relevância. Se o Brasil fosse o país que emergiu do mar ou alguma coisa, a gente prestava atenção no Brasil. Mas a América, tudo acontece muito rápido. E é muito engraçado porque as pessoas falam assim, Marcos, você ouviu falar desse negócio? Eu ouvi falar isso aqui, assim, uma semana atrás, um mês atrás, assim. Então, as pessoas não conseguem acompanhar as coisas. E eu sei que a vida hoje, mais do que nunca, está mais corrida, de tal forma que 24 horas hoje é mais ou menos 1/3 daquele tempo que a gente sentia no passado. Antigamente o dia era longo, demorava. Agora não, agora ele se acordou, já está na hora do almoço, você piscou, já está na hora de jantar. E aí, meus queridos, o que acontece? A nossa capacidade, habilidade de ler, acompanhar, meditar, conversar com Deus sobre esses assuntos vai minguando. Então, eu gostaria de entrar nesse assunto, vamos voltar lá para onde nós paramos na semana passada. Gostaria que vocês prestassem atenção em algumas coisas interessantes. Não vai demorar. Lembra que nós lemos que aqueles dos 10 que estariam dando o apoio ao papado, apoio a essa besta agora no tempo do fim, ela teria poderio do mundo inteiro, que era terceirizado, que era mediado pela besta que emergiu da terra, que ela fala como cordeiro, mas age como um dragão, como um leão, como um touro, certo? Então, quando os Estados Unidos fala, você aceita? As pessoas, talvez, outros países, talvez aceitem de medo de não aceitar.
porque eles não podem ficar contra essa besta. E diz assim que esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, o que acontece? O papado, a besta que emergiu do mar, aquela mulher, a prostituta do capítulo 17, que está lá escrito no versículo 1 e 2, ela vai arranjar um poderio, que nós lemos lá em Apocalipse 13, em que o mundo todo a estaria adorando. Depois, nós vemos que a besta que emergiu da terra estaria dando todo o apoio civil. A senhora White chama o braço forte do poder civil para o papado, mas não a nível de Europa, mas não a nível das seus 20 estados papais, mas a nível mundial. O mundo todo estaria adorando após a besta. Só que desses países todos do mundo, aí mais de 200, esses 10 que vão estar liderando o mundo em 10 pedaços, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, desde o topo do comando das coisas desse mundo até a divisão administrativa, todos eles, sem exceção, entregariam o poder à besta. E aí nós vemos que esse poderio, no grego original, que era entregar não somente o poder e a autoridade de si mesmos à besta, como diz a versão original da King James. E, meus queridos, aqui nós lemos também que eles combateriam contra o cordeiro, ou, em outras palavras, esse poderio todo, o mundo todo, estaria contra Jesus. Para e pensa, meus queridos. O mundo todo vai estar contra Jesus e o remanescente, aquele pouquinho, aquele povo teimoso, pequenininho, comparado com a quantidade de pessoas ímpias, estariam estragando toda a festa. E aí ele diz assim, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Essa aqui é a menção a Apocalipse 19, 16, que é o que está escrito nas vestes de Jesus quando ele retorna à terra para nos buscar. E dizendo assim, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Meus queridos, você foi eleito. Você foi escolhido. Você está aqui porque você foi escolhido e eleito. E, meus queridos, a beleza desse chamado é que nós não abandonamos o chamado. Quantas pessoas já entraram na vida religiosa, na vida adventista, e se foram? Nós oramos por muitos deles. Mas, meus queridos, o interessante é que eu gosto de voltar ao passado para fazer um ponto. Só que esse passado é 2022. Meus queridos, 2022, os Emirados Árabes estavam dizendo que esse projeto do Chris Lam, da sinagoga aberta, da Igreja Católica aberta e das muçulmanos, estariam ativamente trabalhando para um local de unidade em fé, um local interfé, com fé comum, na qual os poderios respeitariam todos uns aos outros e aceitariam uns aos outros num ecumenismo legítimo. Meus queridos, isso foi anunciado em 2019, para término em 2022. Como a construção da casa abraâmica, porque é a pessoa que era comum às três grandes religiões, seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles tiveram uma quantidade absurda de doadores. O projeto não só chegou ao seu ápice muito rápido, mas abriu exatamente em 2022 como planejado e com tempo de sobra. Meus queridos, essa é a notícia do Vaticano. Perguntem para você, quando vocês tiverem um tempo, pergunte ao Nicanor qual é a probabilidade de uma obra estar sempre na data que eles esperam. Não é muito fácil, por quê? Porque chuvas acontecem, terremotos acontecem, materiais não são entregues, compras não são executadas, contratos são cancelados, enfim, tem uma possibilidade enorme de dar errado, não porque alguém quis fazer uma coisa errada, mas sim porque é a natureza do trabalho. Se tudo 100% dá certo, às vezes você até desconfia, não é verdade, Nicanor? Então, o interessante dessa parte
é que os evangélicos do mundo todo estavam à frente desse projeto, junto com o papado e junto com os muçulmanos, junto com os judeus. E aí, meus queridos, chegou o momento em que, em apenas poucas semanas, já estava sendo inaugurado e foi uma coisa espetacular. Meus queridos, ecumenismo é coisa do passado. Você já parou para pensar? Agora é só aderências. Toda a estrutura do comunismo já está preparada. Dá uma olhada nesse pequeno videozinho aqui, ó. Já está pronto. Todo de mármore, lindo para chuchu. E todo mundo celebrando. Meus queridos, isso é que esses poderios vão estar avante com uma união que já está estabelecida, já é história do passado. Meus queridos, para pensar. Vocês estavam aqui quando nós colocamos no slide, Moisés vai lembrar, de que essa notícia era do porvir, era futuro. No começo da pandemia, nossa, na pandemia? Por que vai fazer um negócio? Mas fizeram. Hoje, meus queridos, 2025, essa é a história do passado. Meus slides estão desatualizados. E eu estou feliz que estão desatualizados. Meus queridos, por que eu estou falando isso? Porque a importância da profecia só aumenta e exponencialmente. Olha só, meus queridos, o que o verso diz aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Meus queridos, não vai ser fácil. Por quê? Porque nós somos a minoria, o remanescente. É bom você ser a única pessoa que estraga prazer, que estraga a festa, que estraga o encontro, que estraga a koinonia, que estraga isso, porque todo mundo pensa de uma outra coisa diferente de você? Se você está certo, não se preocupe com o resto do mundo. Se preocupe com você em ficar firme e não aderir. Quer ver uma curiosidade interessante com relação a isso? 2024, as top 25 nações aonde a igreja era perseguida com violência. E estava aqui o mapa. O interessante é que tem um paizinho aqui na América do Sul, né? A Colômbia, que estava entrando na lista e nunca tinha entrado. México, que é um país profundamente católico, estava entrando na lista e já entrou em alguns países da América Central. Gente, a coisa estava já aumentando, mostrando sinais. Todo mundo achava que era só na África e um pedaço da Ásia. Mas, meus queridos, olha só que interessante, a mesma estatística, agora em 25, um ano depois. Olha a quantidade de maldade, de ruindade aumentou contra os cristãos. Meus queridos, isso aqui é uma coisa e é da mesma companhia. É a razão pela qual eles fizeram isso em 2024 com menos informação é porque demora para computar essas coisas e fazer os relatórios e tudo mais. Mas, meus queridos, isso é um aumento exponencial. O que aconteceu para ter esse tipo de coisa? A conta de 2024 sozinha era 4.473 cristãos que foram mortos só pela sua fé. 7.779 igrejas atacadas, 4.744 cristãos imprisionados, 3.944 ofensas sexuais por causa de religião e 209.771 pessoas que foram retiradas das suas casas só porque eles eram cristãos. Meus queridos, algo está profundamente errado. Tem algo estranho nesse mundo. O Papa Leão, isso é notícia do Vaticano, meus queridos, tá? O Papa Leão agora, ele diz assim, se você for lá, você pode escolher a sua língua, bem aqui em cima, ó, põe aqui português. E você vai ver tudo isso em português. Português é uma língua que está sempre traduzida às notícias do Vaticano. O Papa Leão XIV está dizendo assim, agora é a hora para o diálogo e construir as nossas pontes que nos separavam entre as outras religiões. Ele já está com o ecumenismo até os dentes. Você quer ver uma curiosidadezinha para você levar para casa e o Moisés atualizar os slides dele? Dá uma olhada, gente, nisso aqui. É uma curiosidade apenas, tá? Olha só. Acordem, os números não mentem. Você quer um sinal? Você acabou de receber um.
O novo Papa, Papa Leão XIV, acabou de ser eleito. Parece ser muita importância, certo? Olhe mais fundo. O título do Papa agora, oficial, é Papa Leão XIV, né, o Prevost Pontifex Maximus Holiness Vicarius. Esse aqui é o título que vem em latim. Quando você pega essas palavras todas, tá? E com título e tudo mais, e você aplica uma numerologia simples, que é o A igual a 1 e o Z igual a 26, quando você soma a letra de todos esses números, dá 666. Não dá 665, não dá 667. Dá 666, o número da vez. Meus queridos, tem muita gente dizendo que Apocalipse 13 não está falando de 666, um número literal, é figurativo, etc. e tal. Ah, é? Meus queridos, vez após vez, sempre aparece algo que é sólido com 666 na besta. Avançando no Apocalipse 15, que já está acabando, diz assim: E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Todos nós aprendemos isso no beabá do estudo bíblico para dizer que da onde veio a besta é um lugar onde tinha muita gente. E os Estados Unidos veio num lugar onde tem pouca gente. Um é da terra, que é os Estados Unidos, pouca gente, e outro é do mar, que tem muita gente. Gente, isso aqui é o beabá. Olha o que o Espírito de Profecia diz aqui, falando sobre o Apocalipse 17. Um anjo explicou as águas que representam povos, multidões, nações e línguas, no verso 15, que nós acabamos de ler. Ventos são símbolos de contendas, os 4 ventos do céu a combateriam no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido seu poder. Só que agora, meus queridos, o poder não é mais local na Europa e um pedaço da Europa. Agora é mundial. Trocou o negócio, começou a amplificar mais ainda. E está dizendo aqui o penúltimo verso: os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. O mesmo poderio que põe o papado de volta no trono é o poderio que tira o papado do trono. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o poderio com um exército maravilhoso? Vou dar uma dica: Napoleão, que colocou o papado no reino. Depois, qual foi o poderio que tirou o papado do reino? Vou dar uma dica: Napoleão, certo? Essa história se repete. Então, os 10 que estão apoiando o papado agora no tempo do fim, que vão apoiar essa próxima ordem mundial, sei lá o que você quer chamar, são os mesmos que vão derrubá-la. Só que vão derrubá-las no tarde demais. Porque o fechamento da porta da graça já acontece para nós. Eles não estão nem aí com a porta da graça, nem aí com salvação, nem aí com perdão, nem aí com mudança de vida, nem aí com coisas santas. Apenas com as impiedades. Meus queridos me mandaram um vídeo hoje que eu quase passei mal. Era um vídeo do presidente do Brasil falando com o ministro da Justiça. E aqueles dois... Sabe quando você vê assim que o espírito da morte está ali? E as pessoas ainda acham que vai ter alguma coisa. Não, vai melhorar, vai mudar. Não vai. Ele vai ser preso, eles vão fazer as coisas ruins, e o Brasil vai acordar quando já... Nossa, não tem mais liberdade. Meus queridos, eu falei para vocês, eu fui bloqueado 3 vezes esse ano. Semana passada foi a outra vez que eu fui bloqueado de novo. Aí no Brasil. Que na América, tô tranquilo, por enquanto. Meus queridos, as coisas estão avançando muito rápido. Agora, deixa eu ver o último verso que eu vou acabar. Dá uma olhada aqui, meus queridos. Já já, o fim na qual esse povo está pensando que vai ser nosso, o nosso fim, podemos ser presos, sei lá, mortos, alguns fugindo no mato, no oculto, é temporário. Mas a destruição da besta que emergiu do mar, da besta que emergiu da terra e de Satanás, isso é real. Isso é real, meus queridos, porque Deus o disse. Eu queria deixar esse trechinho aqui com vocês, nós falamos ele um pouco semana passada, mas está bem aqui no Grande Conflito, página 655, diz assim: diz o Senhor, cura a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Meus queridos, vão tentar fazer de tudo, Papa Leão, com judeus, com muçulmanos, com hindus, com todas as outras religiões, inclusive a adventista, para que tudo seja em torno da paz, paz, paz. O leão agora vive à base de paz. Meus queridos, está escrito,
o nosso Espírito de Profecia já escreveu. Nós não precisamos de outro livro, nós não precisamos mais de um Espírito de Profecia, já está tudo dito e relatado. Só que o problema é esse trecho aqui, ó. Quando vocês estudaram o grande conflito, vocês lembram quão pesado nós lemos esse pedaço, que diz assim, nada mais é do que Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serem mortos, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Por quê? Porque esses pastores deveriam estar pastoreando almas, mas estão pastoreando coisas. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Aquele mundo que nós conversamos no período do grande conflito se foi. Está para trás. Tem um outro agora para frente. O último trecho do Apocalipse. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento. Meus queridos, isso aqui pode? Será que vai? Não. Isso é profético, isso é determinado. E tenham a mesma ideia e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Meus queridos, quem manda aqui não é Satanás, não é o papado e não é os Estados Unidos. Quem manda aqui é Deus. E até que as palavras dele se cumpram e não as que os ímpios falam. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E esses reis serão a mesma que a porão desolada. E o último verso de hoje à noite diz assim: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Meus queridos, esse é o fim da nossa meditação de hoje. A próxima será mais detalhes da besta e da mensagem do quarto anjo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual você faz parte. A próxima mensagem tem a ver conosco. A próxima mensagem tem a ver com as coisas que vão melhorar. E, meus queridos, dia de festa para brasileiro é dia que tem comida, música, pessoas, etc. e tal, né? Muito comum do nosso povo, né? É um povo alegre, apesar de tudo. Mas, meus queridos, no Apocalipse, dia de festa é dia da destruição da besta, daquele perseguidor, daquele poderio tirano. E de tirania, vocês já estão craques. Então, meus queridos, não percam o próximo estudo, que nós vamos agora abordar o nosso dia de hoje. E lembre-se, o tempo passa muito rápido. Eis que aqui estamos. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Queridos, vou pedir para o Moisés passar de novo para mim. Eu gostaria de deixar um texto com vocês, que vocês leram quando nós fizemos aquele estudo do grande conflito, né? Daí o nome do nosso grupo, né? O grande conflito. Gostaria de deixar esse trecho com vocês, porque é um trecho triste, mas é um trecho que está escrito. E diz assim, bem aqui na ponta da flecha: o terrível espetáculo. Vocês estão lembrados dessa cena, não é? O Sr. White disse que Deus vai colocar como se fosse um grande panorama, uma grande tela, contando toda a história desde o princípio, né, em que Satanás traiu a Jesus e tudo mais, e o Deus Pai, né, até os dias de hoje. E no meio desse capítulo, né, que é o final e glorioso triunfo, diz assim: o terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Eu e você não sabemos os meandros, as coisas que acontecem por trás das cortinas. E nós não precisamos saber, meu querido, porque nós vamos ver ao vivo e a cores, lá no final dos 1000 anos. E diz assim: Satanás e seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes, matando as inocentes crianças de Belém, a fim de que pudesse destruir o rei de Israel. Ali está o vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista. O fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias. Os soldados zombadores. Os sacerdotes e príncipes e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Todos contemplam a enormidade de seu crime. Em vão procuram ocultar-se da majestade divina de seu rosto, mais resplandecente que o sol, enquanto os remidos lançam as suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: ele morreu por mim. E eis que você é vencedor. Meus queridos, a nossa história termina com vitória. As pessoas estão vindo a vocês e a este grupo em busca de vitória. Em busca de vitória contra a doença, contra a saúde, contra a falta de emprego, enfim, a falta de ciclo. Meus queridos, há muita coisa ruim nesse mundo e Jesus já está por aqui com isso. Daqui a pouco o Pai também já está, o cálice da sua ira já está cheio. Daqui a pouco Deus vai botar um basta, como diz o hino, porque lembra da nossa vitória. Meus queridos,
São momentos difíceis pela frente e nós vamos ter que estar cada vez mais preparados. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por cada um de vocês, por cada um das suas orações, por mim na minha hora mais difícil, não é? Nas orações que nós fazemos por pessoas que nem sabem que estamos orando. Mas eu queria agradecer a Deus, acima de tudo, por essa esperança daquele dia. Porque as nossas coroas, meus queridos, já vai ter 1000 anos de idade quando nós a colocarmos aos pés de Jesus. Quando estivermos lá assistindo aquele filme, nós já somos história passada. Assim como essa história do ecumenismo, do Crislã, já é história passada. Jesus está voltando mesmo. Então, meus queridos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelas tuas palavras, pelas palavras de esperanças, pelas palavras sérias, nas quais denotam que o Senhor é sério com relação a tudo aquilo que o Senhor fala. Nós queremos respeitá-la, queremos tomá-la para nós como verdade e, acima de tudo, Senhor, obedecer a Ti em todos os sentidos. Assim, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos cada vez mais perto de Ti, andarmos nos passos de Jesus, com Jesus e com a Tua presença em todos os planos e dias da nossa vida. É o que eu te peço e agradeço para cada um desses membros aqui e aqueles que não puderam vir, em nome por amor de Jesus. Amém.